Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à terceira edição do IntegraCast, o nosso podcast de varejista para varejista. Eu sou a Poliana Mantovanello, eu sou responsável pelas frentes de marketing nas soluções digitais para o varejo do Grupo Boticário, e eu sou uma mulher branca, de cabelos e olhos castanhos, estou vestindo uma camiseta preta quadriculada com as cores da diversidade e usando um perfume OUI. A gente gosta de contar sempre que está usando um perfuminho, um produtinho da casa. Vamos deixar também os nossos convidados daqui a pouco se apresentarem, vou falar sobre eles para vocês. Mas antes, eu quero trazer aqui um convite para que vocês possam se inscrever nos nossos canais, para que vocês possam seguir as redes de Integra Varejo. Quero fazer um convite muito especial para que você possa seguir as redes do ecossistema de canais IntegraCast no Instagram, no YouTube, no TikTok e também acompanhar no Spotify ou no seu player favorito a cada 15 dias, nas terças-feiras, o lançamento de uma nova temática. A temática de hoje, planejamento comercial, e eu convido para conversar aqui comigo duas feras no assunto do Grupo Boticário, compartilhando o conhecimento acumulado ao longo de décadas desta companhia com varejistas em todo o Brasil. Nessa tarde, nós recebemos aqui Cadu Strasbach, que é gerente sênior de Growth e Marketing, e Thiago de Paula, gerente de Planejamento Comercial. Vou abrir a palavra para que eles possam se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua experiência. Seja bem-vindo, Cadu, seja bem-vindo, Thiago. Eu sou o Cadu, homem branco, cabelos claros, olhos também, uso barba, naturalmente com linha Malbec Club. Estou com uma camiseta preta e aqui no estúdio do nosso IntegraCast. Contando brevemente aqui um pouco da minha história, né, minha trajetória aqui, minha formação é em marketing e aí ao longo dos últimos 20 anos, para não falar um pouquinho mais, para não descobrirem minha idade, eu tenho trabalhado, né, nas áreas de produto, de negócio, de operações, e agora recentemente, né, nos últimos 3 anos praticamente, que eu voltei para minha área de formação, que é o marketing. Essa zona de desconforto, ela é gostosa, né, ela é ruim, mas quando ela passa ela é gostosa porque você aprende. Eu passei por empresas aí de administradora de cartão, bancos, financeira, e aí, por fim, passei pela indústria da linha branca e agora na indústria da beleza, né? Que com certeza é a melhor de todas elas. E aí, hoje, eu pego um pouquinho de cada aprendizado que eu tive ao longo da minha trajetória e eu consigo aplicar aqui no grupo. Acho que vai ver que é por isso que eu vim para ficar há 2 anos e já estou há quase 8 aqui. Com muito prazer e cada dia é melhor que o outro. Esse é o grupo. Né? Fazer Exato. Beleza é demais. E aí, Thiago, você, ao contrário do Cadu, chegou faz pouco, né? Cheguei faz pouco, mas primeiro um prazer, muito bom estar aqui. Eu sou um homem negro, de barba, tenho um cabelo comprido, tenho muito orgulho de estar aqui hoje. Eu estou aqui no grupo vai fazer 9 meses agora. O que me trouxe ao grupo, inclusive, estou usando aqui, o presente é diverso, então a diversidade que o Boticário fala muito e preza muito, eu acho extremamente importante, o que me fez estar aqui. Mas falando um pouquinho, eu já passei por algumas indústrias também, então trabalhei no varejo bastante tempo, trabalhei em adquirência, trabalhei em companhia aérea, e sempre na área de planejamento e estratégia de vendas, estratégia de negócios. Então, estou muito feliz de poder contar um pouquinho aqui a história. Maravilha, obrigada, gente, agradeço muito por vocês estarem aqui hoje. Ah, gente, que massa. Obrigada mesmo por aceitarem o nosso convite. Vamos fazer acontecer um conteúdo super rico, super relevante para nossa galera aqui. E antes da gente entrar no tema de planejamento comercial diretamente, o meu convite é para que a gente comece com um olhar mais abrangente sobre planejamento como um todo. Tem uma frase muito conhecida que diz que mesmo com um bom plano sempre existe o risco de falhar. Mas sem nenhum planejamento essa falha é certa. Então, para a gente aquecer o bate-papo aqui, vou começar perguntando para o Cadu. Para você, o que é planejamento? Fala pra gente a tua visão sobre esse tema, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal. Poli, sim, a gente aplica isso na vida profissional, na vida pessoal, tudo é necessário planejar, né? Mas eu gosto de fazer alguns exercícios antes, que basicamente eu preciso de um plano, eu acho que é bom responder isso também. E como que a gente faz para ter essa resposta, né, Tiagão? Cara, é um diagnóstico. O que é um diagnóstico? Imagine você chegar no seu médico e você, com 3 palavras, você falar o que está sentindo. É certeza que ele não vai conseguir te indicar o tratamento adequado, né? Então, é isso que a gente tem que fazer na vida pessoal também e na profissional. Gastar uma energia no diagnóstico, para saber se você precisa de um plano. Pensa que um plano, no fim do dia, é você sair do ponto A para o ponto B. E como você faz isso da melhor forma possível. Mas, como eu disse, é necessário fazer essa movimentação?
é o diagnóstico que vai te responder isso. Tiago, afunilando o assunto para o tema da nossa conversa hoje, quando a gente está falando de planejamento comercial, o que de fato envolve esse processo? Como é que você sugere para as pessoas um ponto de partida, como que elas podem entender um pouquinho melhor por onde começar? Legal. Bom, Polly, primeiro falar que hoje a gente está num momento onde tudo parece importante, tudo parece urgente, né? E o planejamento, para ele ser bem feito, ele precisa primeiro ter uma análise correta daquilo que você precisa de fato fazer. E conhecer a empresa que você tem e conhecer o ambiente que você está é o ponto de partida crucial para que o planejamento dê certo. Então, você entender missão, visão e valores que a sua empresa tem vão te dar o direcionamento correto para você falar, bom, aqui é onde eu preciso começar a fazer o planejamento, conheço a empresa, conheço o ambiente que eu estou, e a partir daqui eu consigo seguir. Você tem algumas dicas de ferramentas? Algumas da teoria, alguma coisa que você leu ou que você consumiu de conteúdo ao longo da tua carreira que te ajudaram a estruturar esses planos? Tem bastante coisa. Como um bom engenheiro, eu tive que estudar na essência muitas delas, mas eu acho que a gente pode elencar aqui pelo menos 5, né? E aí eu vou ser bastante breve aqui. A gente pode falar primeiro da análise SWOT, que nada mais é do que você entender as forças e fraquezas, oportunidades e ameaças que a sua empresa ou que aquele negócio que você está inserido tem, né? E para as pessoas pesquisarem aí também, alguns chamam de análise fofa, né? Então que fica mais fácil de você traduzindo para o português essa sigla em inglês. Depois que você entende as forças e fraquezas e ameaças de oportunidades que você tem, você pode vir para a análise das 5 forças de Porter, que é bastante difundido e conhecido também, e que você consegue entender ali exatamente quais são os clientes que você tem e como que você faz para que esses clientes, produtos e serviços que você tem te gerem lucro, de fato. Depois que você consegue entender isso, você vem para uma outra matriz, uma ferramenta que chama BCG, onde você consegue avaliar produtos e serviços que você tem, aquilo que realmente dá certo, aquilo que vai realmente te gerar lucro. É claro que você tem que ter um ambiente de experimentação, você tem que ter um ambiente de ideação, mas isso tem que ser... E aí acho que é uma confusão e uma coisa errada que às vezes as empresas fazem, né? Que é, não, eu quero testar um monte de coisa no processo rodando o natural, né? E aí quando você mistura essas duas coisas é que geralmente dá alguma coisa errada. Então você conseguir trabalhar com a ideação e com a experimentação separado daquilo que é o BAU, né? Ou seja, daquilo que você tem que fazer constantemente, e aí você consegue ter uma avaliação clara do serviço ou produto que você tem. Se aquilo gera ou não resultados para a sua empresa, é a terceira ferramenta que eu coloco aí, que eu acho que é o ideal. A quarta ferramenta que a gente pode usar é o ciclo PDCA, porque depois que você fez tudo isso, e aí você começou a vender, você precisa entender se a qualidade daquilo que você está fazendo é boa ou não. Então é a ferramenta que você consegue analisar o pós-venda daquilo de tudo que você faz, seja um produto ou um serviço. Então você vai analisar o plano que você fez, você vai analisar se o que você está fazendo está certo, aí você corrige, aí você toma uma ação. Então isso vira um ciclo onde você vai entendendo se de fato aquilo que você está fazendo está bom ou não. E por fim, é o plano de ação, né? O plano de ação é essencial para você poder executar tudo isso que você diagnosticou, que você experimentou, que você organizou, que você testou, e aí você tem que vir com o plano de ação, e aí precisa ser um plano de ação execuível, senão é só um plano, né? Então eu acho que são esses os 5 passos que eu colocaria aqui, ou ferramentas que o varejista e todo pequeno, grande ou médio empresário ou empreendedor poderia fazer.
Que aula, senhoras e senhores! Ó, mais uma vez, vou deixar aqui o convite para vocês seguirem as redes de IntegraCast, porque vai ter conteúdo extra sobre cada uma dessas ferramentas que o Thiago mencionou aqui pra gente, para que vocês possam conhecer os modelos, baixar e utilizar já a partir de agora, na prática, para fazer acontecer a diferença no negócio, na gestão, nos resultados de vocês. Irado. Caduzinho, continuando aqui. Bora. Thiago conhece e trouxe aqui pra gente essas ferramentas, mas eu não tenho dúvida que você no teu dia a dia aplica outras ainda, porque se a gente for olhar o planejamento de uma maneira mais macro, ele pode realmente ficar muito complexo. E tem jeito de facilitar. Como que você recomenda pro pessoal para fazer isso? Tem sim. Até me senti na própria faculdade, aqui agora voltei alguns anos para trás. Obrigado aí, Thiagão. Eu tenho um método que eu sigo, na verdade, que são 5 etapas que eu aplico, que se você passar por essa sequência, dificilmente vai deixar algo para trás e vai ter um bom plano. E alguns até coincidem com o que o Thiagão falou. Mas, basicamente, o ponto o diagnóstico bem feito, que a gente já falou, uma vez vencido esse step, você passa para esses 5 passos, né? Então, o primeiro e mais importante é mapear os dados históricos. Todo negócio, toda atividade tem algum dado pregresso, né? Então é importante você mapear esses dados, entender cada um deles, entender quais são as forças que mexem com o seu negócio, se ele é sazonal, se ele é influenciado por forças externas, momento político, por exemplo. Você entendendo isso, você começa a ter uma clareza daquela história, né? O ponto A e o ponto B. Como que eu faço para chegar lá? Isso é parte do diagnóstico também, né? Exatamente. Entender o contexto e o histórico. Perfeito. E fazer isso com dados, né? Boa. Quando você faz essa etapa bem feita, você vai para a etapa número 2, que é estabelecer metas. E aqui, se você fez uma etapa 1 com estrelinhas, se você fez bem, o que acontece um fenômeno legal que você estabelece metas que você pode atingir e não que você gostaria. Por que o pode? Pode no sentido de realista, né? Pode no sentido de, se eu sei que o meu mercado cresce 30%, a meta não faz sentido que ela seja maior do que isso. Porque quando você não tem acesso a esses números, você acaba ficando com uma visão mais romântica e você colocaria lá, as startups crescem 50%, logo o negócio vai crescer também. Ah, não vai, né? A única certeza é que não vai. Boa. Então, você fez a etapa 1, mapeou os dados, desenhou as suas metas, você vai para o plano, que aqui coincide com o ponto que o Thiagão trouxe. O plano, basicamente, você vai descrever as iniciativas que vão te levar para atingir aquelas metas, né? Você vai falar de produto, vai falar de prazo, vai falar de preço, tudo mais. Aí passou do plano... Saudades 4Ps? Eu quis falar só 3 para você não fazer esse comentário. Passou do P do plano, você vai que para mim é a etapa mais importante de todas, que depois eu vou falar mais sobre isso, que é a execução, né? Que você já tem toda a receita do que faz o teu negócio avançar, falta fazer. E aí, a última etapa, mas ela longe de ser a menos importante, é a etapa do follow, do acompanhamento. O que acontece aqui? Então é só acompanhar o que está acontecendo? Não. Na verdade, você tem que criar os indicadores corretos que te contem se a trajetória do negócio está correta, né? Então, se você medir o negócio por números que não fazem sentido, você vai ter uma leitura completamente errada. Aqui no grupo a gente costuma chamar quais são os marcadores de sucesso do seu negócio, né? Eu acho que isso cabe aqui também para essa última etapa. Medir, mas também saber o que medir, né? Exato. Essa é a grande questão importante aqui. E aí, um tema legal que acontece aqui é o seguinte, né? Quando você está atrasado no projeto, quando que você sabe que está atrasado? Geralmente quando você faz o cronograma, né? Você faz o cronograma e fala, essa data não coube. Porque você tem aquela percepção que você está on track, mas no fim do dia, se você colocar no papel, não estará. E o plano é a mesma coisa. Você tem uma ideia, se eu fizer isso, pode dar certo. Mas se eu fizer isso, é uma linha do plano de ação. Você tem que colocar isso nas 5 etapas para que isso funcione. Pelo menos é o que funciona para mim. Sim. Vai fazer um cronograma reverso. Você bota a sua data final. E aí você faz até hoje, de trás para frente. Aí você vai ver que você está sempre atrasado. Parece que tinha tempo, mas daí, nossa, não deu. A terapeuta chamaria isso de choque de realidade, né? Está disponível com frequência. Você precisa. Tiagão, continuando aqui para falar um pouquinho mais sobre como as coisas têm mudado. Cadu falou aqui na fala dele, é muito interessante como a gente tem falado muito sobre tomar decisões baseadas em dados, né? De uns tempos para cá, a importância da gente ir menos no achismo e mais certo, com base em análise histórica, ela vem se tornando cada vez mais real e mais presente nos negócios. Mas esse histórico, ele data de quando, né? O quão histórico a gente está falando aqui? Porque 15, 20 anos atrás, tudo era muito diferente, né? A gente hoje
vem presenciando desde essa época para agora mudanças muito expressivas e muito aceleradas, cada vez mais disruptivas. A gente vem trazendo situações para o dia a dia dos negócios que antes eram impensáveis e hoje se tornaram absolutamente corriqueiras. Então, como é que você enxerga essas mudanças e como o varejo tem reagido a elas? De fato, a gente vive num mundo onde tudo é muito rápido e muito intenso. Então, a informação é muito rápido e demais para você conseguir absorver tudo isso. O posicionamento que as pessoas têm e que as empresas têm. O ambiente externo muda a cada instante, muito diferente do que acontecia antes. O que eu vejo hoje é que, e é até meio estranho dizer, mas você tem que ter um planejamento flexível. Não dá para você, hoje em dia, com essa avalanche de coisas e informações que a gente recebe a todo instante, você ter um planejamento engessado ou absolutamente estático. Tampouco você ter a pretensão de fazer um planejamento para 10 anos, 15 anos ou 20 anos, como era feito antes. O que não significa dizer que você não pode ter uma missão e uma visão direcionada para esse prazo. Então, eu tenho essa ambição de ser uma empresa assim assado daqui 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Mas o planejamento estratégico e, consequentemente, o planejamento comercial, ele vai mudar muito em função de todas essas informações e coisas que aparecem a todo instante que a gente tem hoje. Então, eu vejo que hoje tem se dado melhor companhias, empresas e empreendedores que conseguem ter essa flexibilidade de saber que existe uma espinha dorsal daquela ideia que ele tem, daquele produto que ele quer oferecer, daquele serviço que ele quer de fato fazer, mas que não necessariamente ele tem que seguir aquilo à risca, nem no próximo ano, para falar a verdade, porque as coisas de fato são tão rápidas, e a gente vive muito isso aqui no Bote todos os dias. A gente tem uma linha mestra, que eu costumo falar, muito clara, daquele plano que a gente precisa fazer, mas diariamente as coisas acontecem e eu acho que é muito bacana a resposta que o próprio mercado dá. Porque quando você vende alguma coisa, seja um produto, um serviço, você está prestando atenção naquela resposta que o mercado dá, você consegue também readequar e realinhar o seu plano e entrar naquela rota de sucesso. E aí você vai aprendendo cada vez mais. Então, quanto menos engessado a gente for hoje em dia, melhor, e aí para tudo, não só para os negócios, para a vida também, e a flexibilidade, da gente conseguir entender que as informações estão chegando a todo instante e novas, não são informações velhas, via de regra, informações novas que o que a gente aprendeu ontem talvez não valha mais para hoje. E nós que lute, né? É isso. Essa conversa sobre lifelong learning, o aprendizado por toda a vida, ela de fato é muito importante para a gente continuar se mantendo atualizado frente a tudo que vem acontecendo, Como é que a gente pode lidar com mudanças que são repentinas? Vamos dizer, a gente está falando aqui de ser flexível e é claro que acontecem fatos novos, acontecem situações às quais a gente precisa se adaptar e a gente tem níveis crescentes de resiliência para fazer isso. Mas quando a gente está falando de uma mudança brusca, de algo que acontece assim no negócio e vem para mexer com as estruturas, como a gente deveria lidar com isso? Eu acho que, primeiro, a gente precisa ter a confiança, e aí as empresas, enfim, precisa ter a confiança de que a linha mestra que eu citei há pouco, que nada mais é do que a espinha dorsal do planejamento que você fez, onde você tem bastante forte e consolidado a sua missão, visão e valores, ela tem que estar realmente firme, tem que estar íntegra, tem que estar sólida. Porque, de fato, as coisas vem de uma forma muito brusca mesmo. E como eu disse, como tudo muda muito rápido, então entende-se que tem uma necessidade também de você mudar o seu planejamento também de forma tão rápida quanto. Mas eu acho que o planejamento você não precisa necessariamente mudar. Você precisa mudar as ações que você está executando, baseado naquele plano, naquele planejamento que você tem. Então, o importante é você conseguir entender o que está dando certo, o que está dando errado,
como que você replica, né? Tem uma máxima, né, que a turma costumava usar, acho que mais antes do que usa hoje, que vamos errar rápido e barato, para daí a gente também conseguir refazer. Mas isso não significa dizer que porque alguma coisa está dando errado e você identificou rápido, e é importante que você identifique rápido, que você tem que necessariamente mudar todo o planejamento que você fez. Tem que ter confiança no planejamento que você fez, se ele foi bem feito, é claro. E aí vale trazer aqui que o planejamento ele precisa ser feito por toda a empresa, né? Não adianta só o board fazer o planejamento estratégico lá e não desdobrar isso em planejamento tático e em planejamento operacional. E aí, consequentemente, né, todos os planejamentos, inclusive o planejamento comercial, acaba sofrendo com isso. Então, quando o planejamento ele é bem feito, quando alguma coisa dá errada ou quando a rota que você está seguindo não é necessariamente, você não está tendo necessariamente os resultados que você gostaria, tem que ter a confiança de que o planejamento que você fez é sólido. E aí você vai e trabalha nas ações. Então, hoje, e aí não só o planejamento tem que ter essa flexibilidade, mas as pessoas também que trabalham na empresa e que estão ali todos os dias precisam ter essa flexibilidade também. De saber que hoje você está fazendo alguma coisa e amanhã você vai fazer uma outra diferente daquilo, porque é uma outra ação, mas que está conectado e ligado ao planejamento estratégico que você fez. No fim é sobre aparar arestas e não sobre virar de cabeça para baixo. Exatamente. Tá certo. Em virar de cabeça para baixo, vamos falar sobre o contexto varejista, né? Vamos ampliar o olhar agora sobre onde a gente está inserido hoje e o contexto que tem se transformado junto com essas mudanças que a gente falou aqui ao longo de tantos anos com a tecnologia, com a velocidade como as coisas acontecem. No varejo a coisa também vem se transformando, principalmente quando a gente pensa num ponto de venda físico ou na integração do varejo físico com o varejo digital. Acho que tem bastante novas formas de fazer as coisas acontecendo. E quem não está se adaptando, quem está ficando parado, basicamente está regredindo. Porque ficar parado é a mesma coisa que decair. Já estava dizendo ali o famoso ponto de inflexão para nós, né? Então, Cadu, como que você enxerga esses movimentos? Então, vamos até fazer uma retrospectiva para ficar mais claro aqui o que mudou, né? O antes e depois do varejo. A gente olhando para trás aqui, 5 anos para trás, 10 anos para trás, a gente percebe que, primeiro, o varejo era essencialmente físico. E o mesmo produto atendia a várias populações, né? Então, percebe o quanto mais simples era uma operação de varejo. Somado a isso, você tem o tema da experiência do cliente. Antigamente ninguém tinha experiências outstanding, né, fora do normal para falar assim, nossa, eu vou exigir isso do próximo cara que me atender. Eu até lembro de um case aqui, não um case na verdade, era um bar aqui em Curitiba, ficava perto do estádio do Atlético Paranaense, e aí esse bar era conhecido pelo dono ser grosso, né, então aí eu falei, cara, como isso, né, como isso é possível? É os anos 80 mesmo. Mas o que aconteceu foi... aí eu tava nesse bar, obviamente não era nos anos 80, né? Era mais recente. Ah, tá. Mas é a segunda vez que nós estamos fazendo essa conta já. E aí o meu pessoal não tinha chego e eu liguei pro cara do celular e falei, cara, você tá chegando aqui ou não? Um amigo meu. E aí o dono escutou. Ele falou, cara, mas nem adianta vir, não tem mais cadeira disponível. Eu falei, não, mas eu puxo aquela ali. Não, você não vai puxar, que ela vai ficar lá. Eu falei, tá, então a gente fica em pé dele. Mas eu não gosto de gente em pé aqui no bar. Falei, nossa! Como assim, né? E, tipo, essa era a experiência do cliente dos anos 90. Então, o que você fez? Você, foi embora? Sim, beleza, tchau. Foi embora, né? Não tinha condição, porque eu vi que não era só uma personagem ali, o cara ele era grosso mesmo, né? Nossa. Era o que a gente aceitava naquela época. Então, o tema de experiência do cliente, ele no passado exigia muito menos do varejista, e a gente tinha concorrentes que eram muito conhecidos, né? Cabia no salão de festa do churrasco do final de semana, que eram inclusive amigos. Aí você passa para esse cenário que você acabou de falar agora, primeiro, né? Um cenário que é omnichannel. Então é varejo, é físico, é digital e é ambos. Então a loja é uma loja, ela é um espaço de experimentação, ela é um centro de distribuição. Como que você coordena tudo isso, né? Olha o quanto complexidade que a gente colocou no operador do varejo. Aí você tem a experiência do cliente que ela nunca teve tão em alta, né? Se o cliente quer uma entrega em horas, sim, você vai ter que montar a tua operação para atender ele em horas, senão ele vai pro lado e o cara do lado vai atender. Então, isso exige muito também, né, do próprio varejo.
E para o cara ter essa visão, que o cenário está do jeito que está, ele tem que ter dados. E para ter dados, ele tem que ter uma estratégia para capturar dados. Então, olha a complexidade que a gente chegou. E como que você espera que o cara consiga fazer isso bem e, além disso, vender, né? Que no fim do dia é o mais importante. Então, eu acho que esse tema, ele é muito crítico, né? E faz com que o planejamento comercial não seja mais sobre estimar vendas. Você tem uma gama infinita de variáveis que você tem que considerar hoje em dia que antes não considerava. Mas, no fim do dia, a dica é para não se assustar, porque a velha máxima permanece, né? Comece pelo básico, comece pelo feijão com arroz. Mas só tenha a clareza que esse feijão com arroz mudou, ele tá mais temperadinho, ele tem mais coisa aqui. Muitas mais. Mas mesmo assim, se o empreendedor falar assim, cara, mas isso não é para mim, isso que tá falando é para uma empresa grande, não funciona. Mas então fatia esse desafio e começa melhor ainda. Pensa assim, qual que é o próximo passo que pode levar o teu negócio a aumentar vendas? Com certeza o empreendedor ele tem um próximo passo que ele conhece. Transforme esse próximo passo numa rotina e execute essa rotina consistentemente. Pronto, você acabou de fazer um plano estratégico micro, mas que vai te dar um resultado. E como dizem, né, o sucesso é contagiante. A hora que você tiver o sucesso nesse, você vai, deixa pro próximo que isso aqui tem valor. E é isso. Que massa. E aí você chegou no novo ponto B. Chegou no ponto B. E aí você vai ter um novo A e vai crescendo degrau por degrau. E assim, essa escalada vai se tornar processual, vamos dizer, né? Chegar na tua meta não é distante quando você enxerga cada etapa como constituinte daquele processo, né? Excelente. Muito, muito legal, Cadu. Tiagão, com esses passos todos, o nosso planejamento comercial começa a tomar forma, a gente já entendeu que a venda é sim importante, mas ela é parte de um todo muito maior que começa muito antes, tem muito estudo envolvido aqui, é preciso conhecer a fundo o seu negócio e todas as variáveis sobre ele, e é preciso também conhecer a fundo o seu cliente. A gente passou por todos esses pontos aqui nesse papo riquíssimo, tá muito, muito massa, e é incrível quando tudo dá certo, só que não acontece toda vez, né? Então, às vezes dá errado. Então, como saber quando mudar de rota? Como saber quando, cara, deu ruim, vamos replanejar? Qual é a conduta aqui para o nosso empreendedor? Eu quero puxar um gancho aqui do que o Cadu falou, né? Que ele falou que não é só o vendedor ir lá e vender. Né? E de fato não é, né? A gente está aqui conversando e a gente não trouxe nada enlatado aqui, né? Então, o vendedor faça isso, o vendedor faça aquilo. Até porque não existe, né? Não funciona. Não funciona. Não tem uma fórmula, né? Então, durante esses anos, eu vou ficar só em 20, Cadu, que é para não denunciar a idade. Durante esses anos, eu pude observar muita coisa, e é óbvio que de 20 anos para cá bastante coisa mudou, mas não dá para você enlatar e engessar o comercial ou engessar qualquer outra área da empresa e tolir essas pessoas de ter a sua criatividade. A gente precisa trazer, lógico, tudo isso para dentro do planejamento, né? E aí quando você pergunta o que deu certo e o que deu errado, né? Ou quando dá errado, o que a gente faz, eu acho assim, Polly, as coisas vão dar mais errado do que certo. Na vida. Sempre. Sempre. Mais errado que certo, né? O importante é que quando der certo, dê muito certo, né? Mas o dar muito certo também não significa dizer que, putz, agora deu certo, vai explodir a empresa, vou vender milhões e tal. Não, não é necessariamente isso, né? O deu certo a tal visão romântica, né? Que a gente Exato. falou antes, não tem essa. Não tem, eu encontrei o caminho, deu certo, quer dizer, eu encontrei o caminho. Putz, agora eu tenho uma trilha legal para poder seguir. E quando dá errado, a gente tem que absorver o impacto, a gente tem que entender o que deu errado, a gente tem que colocar o ciclo PDCA para funcionar aqui. Olha ele aí, ó. Ó a gente vendo ele na prática. Porque se você não consegue fazer um diagnóstico daquilo que deu errado, ou se você se frustra tanto a ponto de não conseguir olhar para o todo e ver quais são os pontos, quais são as ações que você precisa tomar para reverter aquele resultado que eventualmente deu errado, você vai se enfiar num abismo e não vai conseguir sair, né? Então, eu acho que o primeiro passo é você ter a capacidade de fazer o diagnóstico daquilo que deu errado. Talvez sentar na cadeira de planejamento e estratégia aqui
seja um pouco mais fácil de dizer isso, porque ao longo desses anos a gente é quase que adestrado a ter esse tipo de pensamento mais lógico e racional e tranquilo e conseguir olhar a coisa como um todo. Né? Eu ia falar sobre isso para você. É difícil quando alguma pessoa está emocionalmente envolvida com o plano e com o negócio dela, ela conseguir avaliar de maneira crítica e isenta o que deu errado. Como é que faz? Você tem que absorver o impacto, né, e guardar a emoção, porque emoção demais também atrapalha, né, para tudo. Então tem que ter a capacidade de fazer esse diagnóstico e essa análise, né? Alguns chamam de você fazer o pós-mortem daquilo que aconteceu, né? Que já às ouvi vezes ter. deu errado. Então eu acho que é absorver o impacto, Polly. Quando dá errado, é frustrante, dói, é difícil. Mas tem que juntar os cacos ali e seguir em frente, porque a única alternativa é seguir em frente. De novo, não só nos negócios, mas na vida. Uma frase que eles falam nessa linha que eu acho que é muito legal, que é apaixone-se pelo problema, né? Porque geralmente a gente se apaixona pela solução, como a Polly falou, o empreendedor está aqui, eu conheço do meu negócio e a saída aqui é essa. Mas, cara, é o problema que vai te dizer o caminho, né? Então, se apaixone por ele. Exato. Não ter medo, né? Não ter medo de procurar e encontrar os erros. Às vezes a gente fica numa defensiva, também não é esse o caminho, né? O caminho é reconhecer e aprender, talvez seja isso. O principal ponto é aprender com aquilo que deu errado para poder seguir com mais recursos, né? Depois que você tem esse aprendizado, você segue melhor. E o interessante, assim, é que eu vejo também aí, eu trabalhei numa empresa que lidava com pequeno e médio varejista no Brasil inteiro. Uma empresa bastante grande, e aí tinha ali uma carteira de clientes varejistas muito grande também. E aí a gente via bastante varejistas se frustrando com alguma coisa que não dava certo e com medo de arriscar em alguma coisa, algum plano que a gente colocava lá, enfim, na empresa que eu trabalhava. E aí o que eu achava gozado é que, assim, quando esse empreendedor estava começando o negócio dele, ele não tinha medo. Ia lá e fazia. E aí agora chega num estágio onde você começa a ter medo. E aí isso me remete a gente mesmo. A gente é criança, a gente não tem medo de fazer nada. Vai ficando um pouco mais velho, você começa a ter medo de fazer uma porrada de coisa. Mas aí o medo te freia. Você tem que ter tranquilidade, a experiência, é óbvio, mas tem que avançar, tem que ir para frente, porque a gente só evolui se a gente for para frente. Não adianta ficar estagnado no medo. O medo faz parte, né? Aquele friozinho na barriga é bom para lembrar que a gente está vivo, mas precisa ir em frente, ir adiante. Eu já era fã, fiquei mais. Continuando aqui, Thiago, já que a gente está falando de desenvolvimento, de aprendizado, de conteúdo mesmo que vai formar profissionais melhores, né, com essa experiência, vamos falar sobre liderança e sobre formação de times. A minha próxima pergunta para ti é sobre os perfis de profissionais que os varejistas deveriam buscar para estarem bem acompanhados no seu planejamento comercial. Às vezes não tem, né? Às vezes a gente está falando do pequeno e médio varejista, é a cara e a coragem. Exato. Mas que tipo de conhecimento, que tipo de pessoas a gente deveria se cercar para assegurar que a gente não está com uma visão estreita da coisa e sim consegue ter uma visão mais multidisciplinar, mais abrangente? Olha, Polly, eu enxergo o planejamento estratégico e aí, consequentemente, o comercial como uma engrenagem central que se conecta com várias áreas dentro da empresa, independente do tamanho que essa empresa tenha. Porque o planejamento comercial ele está desenvolvendo estratégias para que o time comercial possa funcionar melhor e vender mais. Então essa é a estrutura, esse é o time que tem que se integrar com todas as outras áreas e fazer a roda girar de tal forma que o time comercial tenha tranquilidade e facilidade, entre aspas, no processo de vendas dele, porque vender nunca é fácil. E uma coisa que eu também entendi, aliás, entendi várias coisas, né? São muitos anos trabalhando nisso, mas que primeiro que você não precisa ter mente brilhantes
e nem gênios necessariamente trabalhando com você. Né? Formar um time de alta performance não é sobre isso. Não é sobre isso. O time de alta performance é sobre você ter pessoas na sua equipe com skills diferentes, com personalidades diferentes. E quando a gente fala em planejamento e estratégia, você ter pessoas que compreendem e desenvolvem informações e dados, pessoas que compreendem e desenvolvem estratégias, pessoas que têm uma boa pegada de relacionamento interáreas, porque planejamento sem integração entre as áreas não acontece de jeito algum. Então você ter pessoas com vários skills e pessoas que de fato entendem o senso de importância e senso de urgência que as coisas têm. Embora não precise ter pessoas brilhantes, né, e nem gênios, mas você precisa ter, pelo menos em planejamento, pessoas que abraçam aquilo e que têm atitude de dono. Porque é uma estrutura, é uma área que está traduzindo todo o planejamento estratégico construído em execução de vendas. Então, se não são pessoas comprometidas de fato e que entendem senso de importância e urgência que as coisas têm, está fardado a dar errado. Então, o meu conselho, assim, se você, varejista, tiver condições de construir um time, uma equipe, que você procure pessoas com perfis diferentes, skills diferentes, mas que tenham atitude de dono, genuína, que tenha senso de importância, urgência, que tenham apego, apreço e amor para aquilo que eles estão fazendo, que tenha visão de futuro, ou seja, que tenha tudo aquilo que o Boticário tem. Brilho no olho é tudo! Sabe uma coisa que eu percebi nesse tipo de profissional? Obviamente, eu não participei de área de planejamento estratégico, né? A minha trajetória foi outra, mas eu sempre fui cliente dessa área ou fazia trabalhos em conjunto. E aí, é isso que o Thiagão falou, esse profissional ele tem que ter uma gama de qualidades bem importantes assim, para conseguir executar esse papel, porque é ele que vai drivar a empresa pelos próximos anos, né? Então, sim, habilidade de dados, de comunicação e tudo mais. Mas quando eu conhecia profissionais que eram mais generalistas do que especialistas, eu via que esses caras iam mais longe. Que é isso que o Thiagão falou, procure completar as competências de cada um. Mas se você focar num profissional generalista, esse é um cara que ele não é tão profundo, mas ele é muito amplo, né? O repertório dele é muito grande. E como a gente está nesse mundo exatamente que muda muito, você precisa de alguém com flexibilidade. O especialista, ele é o cara que vai te dar a solução mais rápida, talvez a que mais funciona naquele momento. Mas isso para o plano 1. E o plano 2, 3, 4, 5? Ele possivelmente vai ficar naquela formulazinha do sucesso. Até tem um livro, né, que fala, se eu não me engano, como os generalistas vencem o mundo de especialistas, né? E fala muito sobre isso. Sobre esse mindset de crescimento que o generalista tem e que eu acho que para o mundo do nosso varejo aqui, ele acaba sendo o perfil mais certo, né? Mais assertivo para se trabalhar. Boa. Falar sobre planejar é tão importante quanto falar sobre executar. Passando um passo além, um passo adiante aqui. Então, colocando o nosso planejamento agora em prática. Cadu, qual é o grande foco que as pessoas podem ter nesse momento da transição entre uma coisa e outra? Ou se durante o planejamento a execução já deveria estar acontecendo junto, uma sucede a outra, ou elas convivem? Como é que você enxerga? Exato, Polly. A parte mais importante é a execução, Polly. Até tem um dado que a RD trouxe do panorama de vendas de 2022, que apenas 60% das empresas entrevistadas tinham um plano comercial para esse ano. Então, percebe que se você tiver um plano, você já está melhor do que muitos. Mas o dado mais legal é que desses 60%, só 30% atingiram suas metas. Eita! Ou seja, só ter um plano não quer dizer muita coisa. É só um plano. É só um plano. Na minha opinião, onde está essa diferença está na execução. Já que o Thiagão deu uma aula pra gente de manhã aqui, tentando lembrar dos tempos de faculdade, tem um grande consultor de negócios, né, o Ram Charan. Ele tem um livro chamado A Execução, né? Tamanha a importância que tem o tema dentro dessa escola de administração também. Tem outro case que eu acho bem legal comentar em relação a isso. Eu já fiz de tudo um pouco, né? Inclusive já trabalhei com novos negócios e inovação.
E nesse mundo, você ser disruptivo é muito importante. Você tem que ser o primeiro, né? É importantíssimo ser o primeiro. Mas ser o primeiro tem um preço, né? Tanto a cultura da empresa tem que ser uma cultura que tolera erros. A empresa tem que estar disponível a investir uma grana alta, porque o investimento aqui é alto, o mato é muito alto. Aí tem outro case de execução aqui que eu acho super legal, que é em relação à inovação, né? Eu já trabalhei com isso também. E a inovação é muito importante ser disruptivo, né? Ser o primeiro. Mas ser o primeiro tem um preço, né? Primeiro que a cultura da sua empresa tem que ser uma cultura que permita isso, tem que tolerar erros, tem que aceitar vir um resultado só daqui a 5 anos, né? Tem que aceitar capinar esse mato alto, porque é aí que as grandes inovações estão escondidas. Persistência, né? Então, as empresas elas gastam muita energia nessa fase da criação. E quando chega para executar, já está esbaforido, já não tem mais nada, né? Fôlego. Então, tem uma estratégia que muitas empresas adotam, que é ser um follower, mas ser um follower de ideias de sucesso. Então, você vai lá, você não gasta a tua energia nesses 5 anos, né? Você economiza a tua energia, deixa para execução, pega as ideias que já deram certo, que já foram testadas, e executa com maestria. E tem empresas que fazem isso tão bem, que parece que a ideia foi delas, de tão bem que elas executaram, né? Então, a execução, ela é sim uma parte importante desse processo. Mas tentando aterrissar um pouco mais, pegando um elemento aqui da execução, que eu acho que foi o Tiagão, você também falaram, que é o processo. O que é o processo, né? Ele nada mais é que uma receita. Pensa numa receita de bolo. Se todo mundo pegar aquele papel e ler linha a linha e aplicar o que está ali, todo mundo vai chegar no mesmo resultado. Então o processo ele é uma coisa boa. Para vendas, né, Tiagão, nem se fala. O cara que domina o processo, ele vende mais do que o cara que domina a narrativa, né? Processo importantíssimo, é o padrão. Sim. E por que é importante ter um padrão? Não é sobre engessar, é sobre você saber por que deu certo e por que deu errado, né? Porque se você não pensa no McDonald's, até tem o filme lá, Fome de Poder, né? Ali é um processo e é padrão. O hambúrguer, desde que quando ele foi pedido até o tempo que ele tem que estar ali disponível é 1 minuto e 5 segundos. Se esse tempo for menor, você tem que entender, cara, por que foi menor? Mas está tudo certo aqui? Se está tudo certo e foi menor, temos uma melhoria no processo. Vai ser muito fácil saber onde está essa melhoria. E para mim, aqui que tem o grande pecado corporativo, é você não saber o porquê deu certo. Porque você perdeu a chance de escalar o teu sucesso, né? Então, para mim, a execução ela passa muito por isso, por ter o controle, tanto para controlar as falhas, mas principalmente para escalar aquilo que dá certo. Olha que interessante. Não saber por que deu errado é ruim. Não saber por que deu certo talvez seja pior. É pior ainda. Muito. Porque você não consegue escalar isso depois. Olha que sabe interessante. O que você fez. Nossa, curti. Massa. Dica de ouro, né? Essa. Muito bom. Só que nós não vamos ficar só nessa, porque eu quero agora pedir para vocês que tragam aqui aquele aprendizado, mas aquele ardido que levou tempo para vocês construírem ao longo da carreira e que vocês gostariam que alguém tivesse contado antes. Vamos dizer para o nosso varejista agora aquele momento chave em que vocês conseguiram registrar e a partir daí vocês se tornaram profissionais melhores. Qual que é essa dica de ouro para o nosso varejista aqui, Cadu? Eu entrei numa empresa que não é que ela controlava bem a variável, ela era a variável. E aí você olha para esse case, cara, mas se você é a variável, cara, você pode ganhar muito dinheiro, por que você não está fazendo isso agora? E aí a gente foi olhar para casos no Brasil, não tinha, porque era muito inovador. Fomos olhar para casos nos Estados Unidos e tinha, já estavam fazendo isso lá. Falou, cara, achamos a mapa da mina, né? Olha aqui, é agora. E aí a gente pensou, mas se isso está disponível no mercado, por que ninguém fez uma proposta pra gente, né? Uma joint venture, por exemplo. Eis quando surge essa proposta, e era uma proposta com pagamento antecipado de milhões de reais para garantir que o negócio fosse feito com eles. Então a gente entrava com a inteligência dessa variável e eles com a inteligência do restante do processo. E aí, imagine para quem que era ruim esse negócio, né? Um negócio de milhões que tinha uma prova de sucesso lá fora e que tinha uma empresa querendo fazer essa operação. E aí, cara, assinamos contrato, já todo mundo, já shake hands, champanhe, vamos ganhar muito dinheiro aqui, todo mundo vai ser promovido. E aí o fato é, a gente pegou, tinha uma meta de vendas já para o mês 1. E aí quando a gente sentou na cadeira no mês 1, gente, mas como que tá essa estrutura do time de vendas? Ninguém olhou para esse lado. Quer dizer, olharam, mas acharam que o seguinte, uma pressão por um resultado muito bom vai fazer com que as pessoas se movimentem rápido. E isso não aconteceu, não é assim que funciona. Então, qual que é o case aqui?
o plano ele tem que fazer parte de toda a estratégia. Não se deixe seduzir por resultados grandes, não se deixe reduzir por dinheiro que teoricamente está na mesa e é certo, porque se você não tiver um bom plano, você não vai conseguir capturar esse valor. Só para finalizar a história, a gente levou 4 meses para conseguir estruturar a operação, e aí sim a gente teve todo esse resultado esperado. Mas o fato é, poderia ter tido resultado mais cedo. Então esse é o grande ponto. Mas que bom que aconteceu no final, porque eu já estava achando que tudo tinha ido por água abaixo, não preparamos a equipe, desconsideramos a variável. Que bom que deu boa. Tiagão, e você? Qual case você conta pra gente de um grande aprendizado aí ao longo dessa carreira, para que o nosso varejista lá na ponta também possa ouvir, refletir a respeito disso e seguir com mais essa no bolso? Eu vou trazer aqui mais voltado para a pessoa, né? Já que o Cadu trouxe aqui um case olhando para o corporativo mesmo, e aí falando até um pouquinho de mim, assim, né, e o aprendizado que eu tive, que eu gostaria que alguém tivesse me dado uma dica ali atrás, né, alguns anos atrás. Primeiro que, e aí fazendo já a conexão com o que a gente falou, né, que tá tudo bem errar, né, não tem problema nenhum em você errar. Né? E uma outra coisa que também não pode existir é eu empresa, né? Então, ao invés de ser empresa, é eu presa. Então, não dá para você querer fazer tudo e ser o melhor em tudo. Então, uma coisa que eu aprendi a duras penas é que eu não ia ser o melhor sempre, eu não ia conseguir fazer tudo o mais certo possível, e que as pessoas que trabalhavam comigo, fossem meus pares ou liderados, não executariam as coisas do mesmo jeito que eu executo. E que não quer dizer nem que é melhor e nem que é pior, mas não é do mesmo jeito. E eu sofri por muitos anos em função disso. Então, a mensagem que eu quero passar é: você empreendedor, empresário, pequeno, médio, grande, entenda que a companhia, a empresa, o negócio, ele é feito de várias pessoas. E, eventualmente, ou quase sempre, as pessoas não vão fazer as coisas do jeito que você faz. Às vezes elas vão fazer melhor do que você faz, mas não é do jeito que você faz. Então, olhar para as pessoas como indivíduos é extremamente importante. E uma outra dica, assim, é o desenvolvimento pessoal de cada um, inclusive em áreas diferentes daquela área que você atua. Né? Então, ao longo do meu ciclo de evolução, eu me especializei em outras coisas que não só planejamento, estratégia e negócio. Claro que coisas relacionadas a isso, mas eu fui me especializar, por exemplo, em investimentos, em banking, para conseguir ter uma visão um pouco mais ampla daquilo que eu estava pensando em fazer. Generalista, né? Exatamente. Então, aprender mais coisas, conseguir executar mais coisas. Então, também a dica aí é: procure conhecimento sempre. Né? E o conhecimento, ele não é necessariamente só no banco da escola. Né? Você pode buscar conhecimento. Eu busco muito conhecimento, por exemplo, em YouTube, Instagram, né? Sigo diversos canais daqueles temas que eu gosto. Então, a dica é: aprenda sempre para você fazer o seu negócio cada vez melhor. Maravilha, Tiago. Complementando a tua fala sobre valorizar a individualidade e a contribuição de cada membro de uma equipe, isso também tem a ver com diversidade, né? Total. Diversidade de pensamento, diversidade de ideias, e isso constrói uma visão muito mais rica, né? Então a gente consegue extrair de cada um aquilo que ele tem para contribuir e chegar num resultado muito melhor do que se a gente fizesse sozinho com uma visão que é de uma perspectiva única, né? Exatamente. Já que você tocou nesse ponto de diversidade de uma forma bem ampla mesmo, porque a vivência que cada um traz e tem da própria vida traz também elementos importantes para o negócio. Então, construa um time verdadeiramente diverso. É nisso que a gente acredita. Sem palavras para agradecer esses dois que estiveram aqui com a gente hoje. Foi um papo de fato riquíssimo, como eu sabia desde o princípio que seria. Obrigada, Cadu. Obrigada, Tiago. Obrigado. Foi uma honra receber vocês hoje.
Chegamos ao fim de mais uma conversa aqui no IntegraCast, mais uma vez reforçando o convite para que vocês sigam as redes de Integra Varejo, os links estão todos aqui na descrição, você encontra quinzenalmente conteúdo aqui no podcast, mas diariamente conteúdo nas redes, falando sobre gestão, sobre varejo, sobre tecnologia, negócios, resultados, vem dialogar com a gente, você vai ser sempre muito bem-vindo. Um grande abraço e até a próxima!